Bitcoin mais uma vez renovando o topo histórico, chegando aí próximo de 119 mil dólares a unidade. Pois é, passou pelos 112 ali, ó, arrebentando sem parar e chegou lá no 119. Mas agora, vamos para a lua? 150 mil, 200 mil ao limite? Eu vou jogar aqui nesse vídeo a minha previsão de preço para esse bull market, então fica comigo até o final. Mas vamos tentar analisar ali o gráfico e ver o que pode acontecer com o Bitcoin nas próximas movimentações. Roda a vinheta e bora ver gráfico. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo. E o vídeo de hoje vai ser exclusivo para o BTC. Bora ali conversar um pouquinho o que está acontecendo. Tá subindo tudo, tá todo mundo no lucro, literalmente. Estamos ali próximo do topo histórico, então agora quase que 100% das carteiras que tem Bitcoin estão no lucro. Só não estão no lucro quem comprou ali no topinho, o resto tá todo mundo no lucro. Bora entrar aqui no gráfico para analisar um pouquinho. Mas antes, pessoal, eu tenho dois recados para vocês. Primeiro eu não sou investidor, tá? Não dou dicas de investimentos, então não siga nada que eu vou falar nesse vídeo como uma recomendação de investimentos. Tome muito cuidado com o seu capital, porque o mercado de criptomoedas é bem volátil, você pode perder todo ele, inclusive com ativos indo a zero. Então só invista dinheiro que você está disposto a perder. Outro recadinho, tem muita gente que assiste meu canal e ainda não é inscrito. Cara, considere se inscrever, eu trago vídeos diariamente fazendo análise sobre criptomoeda, mercado tradicional, enfim, um monte de coisa que pode ser interessante para você aí, para incrementar a sua pesquisa e ver se vale ou não a pena adicionar na sua carteira, beleza? Recados dados, bora lá para o vídeo, para a gente conversar o seguinte. Eu quero mostrar aqui para vocês, primeiro, o mapa de calor do Bitcoin. Por quê? Porque é importante a gente ver aqui zonas de possíveis liquidez que a gente pode buscar ainda agora e depois dessa alta bem expressiva do Bitcoin. Então vocês podem ver aí no gráfico que nesse momento, pessoal, tem muito mais liquidez na parte de baixo. Tá vendo aqui, ó? Nessa região aqui, desde os 108 mil até os 111, 114, ó, começando a aparecer aqui liquidez dos 115. Ou seja, tem a galerinha aqui, ó, os touros loucos já abrindo long no topo, cara. É loucura, é loucura. O Bitcoin ainda nem fez pullback e a galera já tá abrindo long aqui, colocando stop loss para baixo do 115. O que isso faz? Faz com que o mercado vá buscar essa liquidez antes de subir. Então não temos liquidez ainda para cima, não tem ninguém shortado, tá? Ou tem, mas é muito pouco, a maioria estão long short rate está bem baixo, então você pode ver aí que tá todo mundo apostando na alta. E claro, o Bitcoin está em tendência de alta, vem muito forte, então é realmente arriscado agora você apostar em short. Eu não estou abrindo short contra o Bitcoin nesse momento, até ele fazer ali um topo e mostrar pra gente que é uma resistência. Por quê? Porque não tem topo ainda. Ele tá subindo, não parou, subiu ontem, subiu hoje, agora tá fazendo um pequeno pullback, mas ele pode voltar a subir ainda no dia de hoje e fechar o dia em alta. Então tome muito cuidado com shorts nesse momento, tá bom? Bom, agora sim, passamos aí pelo mapa de calor, bora lá ver o BTC pra gente analisar aqui. Eu já até deixei aqui mais ou menos algumas coisas. O mapa tá bem poluído, o gráfico tá bem poluído. Eu vou tirar aqui algumas coisas pra gente conseguir ter uma ideia melhor aqui do Bitcoin. Então, deixa eu tirar aqui Fibonacci, depois a gente entra em Fibonacci. Basicamente, o que a gente tinha falado na última vez foi que Bitcoin estava nesse canal e que normalmente esse canal tende a romper para cima. E foi o que aconteceu. Ele lateralizou aqui em cima do canal. Essa região, pessoal, de lateralização, o Richard Koff, que é aí a metodologia que eu sigo para poder fazer investimentos e trades, ele diz que é uma zona de acumulação ou distribuição. Nós estamos em zona de distribuição, tá próximo ao topo histórico, e essa zona aqui foi uma zona de acumulação para continuar subindo. Então agora estamos num consenso aí, mais ou menos, né, entre distribuição e acumulação, então tomem muito cuidado, porque nós podemos entrar mais uma vez em zona de distribuição, porque afinal de contas o Bitcoin está no topo histórico, quase que 100% das pessoas estão no lucro nesse momento. Então depois do rompimento do canal, nós tivemos um choque, vocês podem ver aqui que é Change of Character, que foi esse candle bonito aqui diário, que rompeu a estrutura, quebrando aqui, né, passando por cima desse topo que ele tinha anteriormente, deixando aqui para trás um bloco de ordem. Se a gente vier aqui nesse gráfico em verde e vermelho, que é o gráfico padrão, quase todo mundo usa esse, vocês podem ver que temos um bloquinho aqui, que é o último bloco
antes dessa alta significativa, deixando aqui para trás um bloco de ordem. E aí, pessoal, o que é interessante a gente ver aqui é que nós temos alguns fair value gaps, né? Então você tem aqui, ó, esse aqui poderia ser um fair value gap, mas você vê que aqui atrás tem zona de negociação. Então não sei se a gente consegue contar isso aqui como fair value gap, tá? Eu acho que não. Então a gente descarta ele, mas você vê que é uma zona onde o candle não foi ali fechar o candle anterior. Ou seja, deixamos aqui, né, uma zona onde não teve negociação e o preço ativo pode voltar lá para visitar em algum momento. Mas aqui sim, aqui nós temos um fair value gap bem interessante. Por quê? Pro lado esquerdo do gráfico não tem nada e o preço não negociou aqui. Ou seja, nessa região aqui, pessoal, nessa região aqui, ó, não houve negociação. Entre aspas, lógico, tinha pessoas vendendo aqui, mas a força compradora foi tão excessiva, tão forte, que o preço só subiu. Tanto que esse candle aqui, que é o dia de hoje, ele está aqui e ele não foi lá buscar essa região. Então, a maior probabilidade agora, pessoal, é em algum momento o Bitcoin fazer um pullback. Por quê? Porque ele esticou demais, ó. Eu tô no gráfico diário. Não, desculpa, tô no gráfico de 1 hora. E no gráfico de 1 hora, ele já está sobrecomprado, tá vendo aqui, ó? RSI esticado lá em 80, tudo para cima, o Bitcoin subiu demais aí nos últimos 3 dias. Então, cara, é muito arriscado. Não, eu estava no gráfico diário mesmo, estava falando besteira, no gráfico de 1 hora não, no gráfico diário. É muito arriscado você, nesse momento, comprar o Bitcoin, tá? Deixa eu colocar aqui no gráfico de 12 horas, porque é o gráfico que eu gosto de usar para poder fazer análise melhor. Então, a gente tem aqui o Fair Value Gap. O ativo subiu demasiadamente, tá lá tudo estourado. Olha aqui, gráfico de 12 horas, sobrecomprado ao extremo, galera. Sobrecomprado ao extremo. Tá em quase 90 aqui, ó, de sobrecompra, cara. Uma coisa interessante vocês saberem, tá? Quando você tá em topo histórico, o RSI não vale de nada. Por quê? Porque você não tem, pro lado esquerdo do gráfico aqui, nenhuma zona de resistência. Você não tem análise gráfica aqui para te dar uma zona de resistência. Então pouco interessa se o RSI está esticado, ele pode esticar ainda mais. Afinal de contas, o ativo está em topo histórico, ele não tem nada que o segure. Não tem resistência, ele pode subir ad infinito. Pode subir para 140? Pode ir para 150? Pode ir para 200? Pode, ninguém sabe. É provável que isso aconteça? Não. Não, porque o mercado anda em ondas, então a gente sabe, uma hora ele vai ter que parar, fazer um pullback. No momento que ele parar para fazer esse pullback, aí sim o Bitcoin vai deixar um topo. Nesse topo, pessoal, é onde nós podemos sim traçar uma zona de resistência. Vocês podem ver aqui que eu já tracei uma zona de resistência. Essa aqui nem é uma zona de resistência, essa aqui eu tinha colocado lá atrás em vídeos anteriores que eu fiz. Se você olhar no canal, eu fiz vídeo fazendo análise de previsão de preço e 119 era a minha previsão, traçando ali Fibonacci. Claro, eu não tirei esse valor do cu, né? Peguei Fibonacci. E a Fibonacci me deu ali aproximadamente 119 até 121, talvez $1.000, eu tracei em 119. Por que eu tracei em 119? Porque 120, pessoal, é um valor simbólico. O ser humano gosta de números redondos, tá? É por isso que 100 mil é uma resistência e um suporte forte, 50 mil foi, 120 mil vai ser, 150 mil, 200 mil, enfim, todos esses valores redondos são resistências importantes. Por mais que a gente não tenha ainda chegado em 120 mil, ela é uma resistência psicológica, tá? Porque o preço vai bater em um número redondo, as pessoas querem vender por 120 mil e tal. Então, por isso que eu coloquei 119, porque quem é trade profissional, quem já está no mercado há muito tempo, sabe disso e coloca normalmente zonas de vendas quando está chegando próximo de 120 mil e não em 120 mil. Por quê? Porque o preço pode não chegar ali, porque é um preço, uma resistência tão psicológica, tão forte, a galera começa a vender 118, 118,5, 119, 119,5. Então você vai criando aquela resistência, o ativo vai perdendo força e o mercado tende a corrigir. Nesse momento, Bitcoin então muito próximo do seu topo histórico, o que significa que quase que 100% das pessoas que têm Bitcoin em carteira estão no lucro. Ou seja, todo mundo que comprou dessa linha aqui, ó, onde o Bitcoin está nesse momento, para baixo, está no lucro. Isso traz uma pressão muito forte para o Bitcoin. Por quê? Porque somente a galerinha que está aqui em cima está no prejuízo. Só quem comprou nesse topinho aqui, ó, que é louco, ao meu ver, mas eu não compro topo nunca, mas só quem comprou nesse topo que está no prejuízo. O restante, galera, tá todo mundo no lucro. Ou seja,
a maior probabilidade que nós temos agora são de pessoas realizando lucro e não comprando. O Bitcoin pode subir? Pode subir, pode ir lá no 150. Mas o risco-retorno nesse momento é muito alto. Por quê? Porque tem tanta gente no lucro que imagina se essas pessoas começarem a distribuir, a gente tem aqui uma distribuição forte que faça um pivô de baixa. Galera, a gente pode buscar valores para baixo dos 100 mil. Se o Bitcoin perder agora os 109 mil, ferrou. Ferrou, porque ali era o último fundo dele, era o último topo dele. E agora deveria servir como suporte. Se ele perder esse suporte, nós estamos na roça. O Bitcoin vai buscar valores muito mais baixos. Então tem que tomar muito cuidado nesse momento se você for comprar Bitcoin. Eu não estou comprando, não tenho interesse comprador nesse momento, a não ser que o Bitcoin faça um pullback saudável. E como é que seria o pullback saudável nesse caso, então, para a gente voltar a investir aí em Bitcoin? Bom, basicamente, na análise que nós tínhamos feito lá, o Bitcoin estava lá embaixo, a maior probabilidade era ele fechar esse Fair Value Gap aqui, não aconteceu, tá vendo? Eu cheguei a deixar aqui minha ordem apregoada no meio desse canal, lá em 103 mil, ele não foi buscar 103 mil, chegou a bater 105, então não chegou a entrar ali na zona onde eu queria, e já subiu e foi lá buscar valores mais altos. Inclusive, vou até deletar isso aqui para ficar um gráfico mais limpo. Ele não bateu no meio do canal e subiu, já foi lá, rompeu tudo, rompeu o topo histórico, estamos aí na máxima, como vocês podem ver. Porém, agora, pessoal, quando ele rompeu esse topo, ele deixou aqui para trás um choque, um change of character. E aí sim, é uma região agora interessante para ele vir revisitar, dessa vez como suporte, não mais como resistência, porque uma vez estourada a resistência, ela passa a servir como suporte. Então a maior probabilidade agora, depois que o Bitcoin encontrar o seu topo, tá? Não estou falando que isso vai acontecer agora, ele pode continuar subindo hoje, amanhã, uma semana ainda de alta. Mas uma hora que ele encontrar o seu topo, a maior probabilidade passa a ser um pullback. E um pullback onde? Bom, a zona de suporte que nós temos, pessoal, está ali na casa dos 112. Por quê? Porque foi o último topo histórico do Bitcoin, ali na casa dos 111.900. Tá vendo? Eu já até deixei aqui marcado para a gente ter ali como um alvo comprador, caso a gente tenha interesse em novamente entrar no mercado. Agora, ele vai cair, despencar para 112? Não sei. Ele pode vir fazendo isso aqui, chegar aqui nessa região de Fair Value Gap, bater no meio dela, ou bater só no topo dela, ali na casa 115, e pumba, ir lá buscar valores mais altos. A gente não sabe. Por quê? Porque toda essa região aqui ainda não teve negociação, pessoal. Imagina assim, não é que não teve negociação, tem compradores e vendedores a todo momento no mercado. Mas graficamente falando, para o lado esquerdo, não tem nada para a gente se basear. Não tem resistência, não tem suporte, não dá para saber o que vai acontecer nesse momento. Nós estamos nas mãos do Smart Money e dos compradores, né? O bull market aí é todo vapor. Aliás, falando em bull market, galera, eu já falei isso em outros vídeos, tá? Eu não gosto de trazer isso, mas tinha muito youtuber falando aí que estávamos em alta de complacência, de que já estávamos em bear market desde o começo do ano. Cara, não tinha nada que indicasse que nós estávamos num bear market desde o começo do ano. O Bitcoin não perdeu os 74 mil dólares, não perdeu os 70 ali, que era, ele bateu no topo anterior e voltou a subir. Ele não perdeu esse fundo depois daquela subida, ou seja, nós só podemos falar quando o Bitcoin está em bear market, quando ele fizer um pivô de baixa no semanal. Não aconteceu. O que nós tivemos foi um recuo e um pullback no mensal, que bateu lá em 74 mil, e entrou uma força compradora extrema, que ele repicou rapidamente, e de lá para cá só vem subindo. Como é que os caras têm coragem, capacidade de falar que estamos em um bear market? Inclusive eu vi ali várias pessoas falando que nós estamos, que estavam essas pessoas, né, falando que estávamos em bear market, que estavam shortando e o Bitcoin ia cair para 50 mil. Cara, o cara se diz lá, não, sou fodão das criptos, que não sei o que, da minha AI deixou um sinal de short que vai buscar os 50 mil. Cara, pelo amor de Deus, assim. Eu falo para vocês, o YouTube é uma plataforma muito boa para você adquirir conhecimento. Mas tome muito cuidado com viés, pessoal. Todo mundo tem viés, tá? Inclusive eu. Então, quando você estiver assistindo meu vídeo, não acredita no que eu estou falando, não. Pelo amor de Deus. Não siga isso aqui como recomendação de investimento. Eu trago aqui a minha análise. Isso é o que o filé acha. Você pode discordar tranquilamente. Você pode falar, cara, você está falando asneira aí, ó. Deixa aí no comentário. Comenta aí.
Não, você tá falando asneira, nós estamos sim no bear market, só está acontecendo isso porque tá lá, e conta aí por que você acha que está acontecendo isso. Eu, Filé, acho que sim, ainda estamos em bull market, estamos no final do bull market, o que significa que agora não é o momento de comprar. Se você for comprar, assim, eu não indico, tá? Não recomendo, eu não tô comprando, mas se você for comprar, faça com um capital pequeno, sei lá, vai na loucura aí, o Bitcoin vai bater 150 mil, quero entrar com um pouquinho aqui pra pegar a última alta. Sei lá, mano, faz uma loucura assim, pra mim é cagada, mas cada um faz o que quiser com o seu dinheiro. Eu, nesse momento, vou aguardar um pullback, e esse pullback eu estou de olho ali, na casa dos 112 mil dólares, porque foi o último topo histórico de Bitcoin. Então o que a gente faz? A gente fica de olho nesse pullback quando ele começar. Uma vez ele começando, nós vamos analisar outros fatores para ver se sim é um pullback saudável, tá? A gente fica de olho, se ele chegar nessa região, perder aqui, interessante pessoal, deixa eu voltar para esse gráfico aqui que eu tenho mais indicadores nele, eu acho melhor. O interessante é a gente ver o seguinte, hoje o Bitcoin está operando para cima de todas as médias, tá? Todas as médias. Então tem a média 200, tem média 100, média 50, 26, 12, todas elas estão aqui na tela. Ele está acima de todas as médias. É interessante a gente ver que a média de 7 períodos e de 26, apontando para cima nesse momento, está ali já na casa do 112. A 126, a de 26 subindo e a de 12 períodos para cima de 112. Uma vez o Bitcoin fazendo um pullback, é bem provável que essas médias batam em confluência com o Bitcoin quando ele atingir esse valor de suporte. Tá? Então o que a gente quer ver aqui de confluência? Médias apontando para cima, Bitcoin se segurando na casa do 112, porque não adianta ele bater aqui, pessoal, perder o 112, voltar aqui, perder o 110, voltar aqui, bater no canal. Ele pode até fazer um recuo rápido aqui para esse canal, tá? Ou seja, ele vir aqui mais uma vez retestar esse topo do canal. Só que ele já fez isso aqui, ó. Então, assim, eu sinceramente não gostaria de ver o Bitcoin mais uma vez testando esse topo de canal, tá? Eu gostaria sim de ver o Bitcoin se segurando na casa de 112. Por quê? Porque isso mostra força compradora. Todo mundo que está fora do mercado agora, os três profissionais, as pessoas que entendem de gráfico, que estão fora de mercado, estão esperando o pullback para reentrar no mercado. Se ele bater no 112 e mostrar uma força compradora, e aí sim nós vemos um repique, aí eu estou de volta no mercado. Aí eu sou comprador. Por quê? Porque aí eu tenho nitidamente uma zona de stop e posso colocar alvos novamente ali próximo do topo histórico. Então repare, se eu comprar aqui, eu tenho uma zona, eu vou colocar aqui para vocês para ficar mais fácil. Tá? Basicamente, como é que a gente opera? Você tem aqui, vamos supor que eu compre aqui, ó. Você tem uma zona de stop. É que assim, eu não vou conseguir fazer aqui no Vector, porque o Vector é travado essa zona aqui. Mas basicamente você tem uma zona de stop, tá vendo? Bem curtinha, de 1 para um ganho muito alto. Mais do que 3. Então o risco-retorno é 1 para 5, 1 para 6. Vale muito a pena você entrar nessa operação, porque por mais que você perca 1%, você está numa operação que a probabilidade é você ir buscar... Eu tô falando que vai no topo histórico? Não. Ele pode ter feito topo histórico hoje, inclusive, ali no 118.800. Só que você traça aqui o seu risco-retorno, joga lá para cima, e aí o que você faz? Você traça Fibonacci, certo? Você vai traçar Fibonacci. Então vamos supor que ele bateu lá, você vai traçar Fibonacci até 112. Vamos supor que ele parou em 112. E aí você tem aqui os alvos para você lucrar. Então, sei lá, no primeiro alvo, você já realiza parcial, ou no segundo, realiza parcial. E isso vai fazendo com que o seu preço médio desça. Realiza parcial aqui, realiza parcial aqui, realiza... Por quê? Para quando ele for subindo, chegando aqui, cara, você já está praticamente fora da sua operação. Ou segura um pouquinho para caso ela for explodir aqui e romper o topo anterior. É difícil, pessoal, romper o topo de uma vez só. A gente viu ali na casa do 110. Por que é difícil? Porque imagina que você vai lá e abra essa operação aqui em 112. Certo? Você veio aqui, abriu um long aqui em 112. Todo mundo que comprou do topo de 118 até o 112 está no prejuízo. Toda essa galerinha aqui, ó, que comprou lá para cima está no prejuízo. Ou seja, quando o preço voltar para essa região de 118, a maioria dessas pessoas pode realizar, né? Lucro não, pode sair no 0 a 0. O que o cara vai pensar? Porra, eu comprei aqui, o ativo despencou e agora eu tô com medo. Quem não consegue ler gráfico, não tem muita experiência, tá com medo. Porque o cara comprou no topo.
Ou seja, quando o preço voltar aqui, ó, você vai ver pessoas, os arrependidos que a gente chama, começando a vender. Opa, vou sair no 0 a 0 para não ter prejuízo. E aí o preço sobe e esse aqui também sai. Ou seja, você vai criando uma resistência, porque as pessoas que estão compradas aqui estão arrependidas e vão sair no 0 a 0. Então é difícil o preço cair, subir de uma vez, tá? Então a grande probabilidade que nós temos agora é, uma vez feito o topo, não estou falando que o topo está em 119, tá, galera? Vamos considerar que o topo está agora em 119. Então o Bitcoin veio lá, pá, lateralizou, rompeu o topo forte, agressivo nessa alta, e agora chegou no topo. A grande probabilidade, depois que ele atingir o topo, é ele fazer uma movimentação mais ou menos assim, tá? E de novo, voltar a cair, talvez testando o meio do canal ou algo mais ou menos assim. Por quê? Porque agora, pessoal, vamos supor que ele fez lá o topo naquela região, certo? Quando ele faz o topo nessa região, você traça lá o canal, a maior probabilidade é de lateralizar, porque ele não pode ficar subindo para sempre, cara. O Bitcoin, qualquer ativo, tá? Não pode subir para sempre, o mercado anda em ondas. Então, uma vez que ele subiu tanto assim, a maior probabilidade agora é de lateralização. Ele vai acalmar, as pessoas vão entrar em modo de distribuição agora, ou seja, vai chegar aqui uma zona onde os grandes players institucionais, baleias, vão começar a vender, porque afinal de contas, esses caras estão comprando desde lá dos 10 mil, mano. Tem gente que comprou Bitcoin mais barato ainda. O cara tá segurando até agora. É muito lucro, galera, é muito lucro. O nego tá com mais de 1000% de lucro. Então essas pessoas vão começar a vender. E aí é provável que o ativo sofra uma correção, se lateralize. Então a gente tem aqui essa região que o Richard Wyckoff gosta de chamar de zona de distribuição. É onde as pessoas começam, é onde as pessoas começam a realizar lucro, né? A zona topo, é o topo do mercado que a gente chama. Então sim, nós estamos no topo do mercado, estamos no final de ciclo do Bitcoin. Tome muito cuidado se você for comprar agora. O que eu quero ver caso o Bitcoin faça esse pullback para reentrar no mercado? Você está falando que está em topo, por que você não reentra? Bom, eu quero ver o Bitcoin fazendo uma correção, mas com um volume vendedor muito baixo, ou seja, ele vai corrigir aqui, mas o volume vendedor decrescente, e quando ele chegar em zonas aqui ou aqui um pouco mais baixo, não quero ver mais baixo, mas vamos supor que aconteça, eu quero ver um repique forte, quero ver aqui entrando uma força compradora forte, e de novo nós vemos aqui barras compradoras agressivas, tá? E isso aqui explodindo, fazendo uma recuperação rápida. Se eu começar a ver o Bitcoin, bate aqui, se segura, tenta romper, volta. Cara, sinceramente, eu tô fora, não entro numa operação assim, porque para mim o risco está muito elevado. A gente quer ver ele lateralizando dentro desse canal, e nesse caso, todas as compras na parte de baixo do canal, se ele estiver lateralizando saudável, é uma boa compra. Todas as compras na parte de cima do canal é uma péssima compra. Todas as vendas na parte de cima do canal é uma boa venda, porque afinal de contas estamos em topo histórico, tá? Então é uma resistência, passa a ser uma resistência. Ah, filha, mas então você falou aí que o Bitcoin uma hora vai atingir o topo e vai cair aí até o próximo suporte. Por que você não faz uma operação de short nesse momento, galera? Aprenda uma coisa seguinte, quando um ativo está em topo histórico, ele não tem resistência desse lado. Como é que você vai fazer uma operação de short? Você não pode abrir uma operação de short em topo histórico. Jamais faça isso. Simplesmente porque você não tem onde colocar o seu stop. Eu gosto de fazer operação de 1 para 2. Vou colocar meu stop 1 para 2. Tá bom, você coloca 1 para 2, o Bitcoin vai lá, continua subindo, ponto, se estopou. Agora é o topo, vou colocar de 1 para 2. Ele continua subindo, te estopou de novo, te estopou de novo, te estopou de novo. Você vai ficar segurando stop até quando? Você não tem referência, galera. Não faça a operação de short quando o ativo está em topo histórico. Jamais façam isso. Deixa o Bitcoin andar. Você está fora do mercado? Agora é só esperar. Eu venho trazendo vídeo aqui diariamente falando para vocês, olha, eu comprei em tal lugar, comprei agora, comprei esse ativo, comprei aquele ativo. Então não é o momento, tá? Não é o momento de comprar. Espera o mercado se movimentar. Se ele fizer o pullback, aí a gente vem aqui dar uma olhada e fala, ó, beleza, vamos entrar, capital baixo, pequeno, vamos esperar um retorno legalzinho, mas é um retorno pouco. Ou seja, eu não estou comprando Bitcoin a 10 mil esperando que ele chegue a 110, a 120. Não, estou comprando Bitcoin a 112, esperando que ele chegue aí, no máximo, caso ele esteja no topo histórico ali, esperando que ele chegue no máximo a 20, esperando que ele chegue no máximo a 120.
Ou seja, é uma valorização muito pequena, pessoal. Eu não estou falando de uma valorização de 1000%. Nós estamos falando de uma valorização de aproximadamente 7%, 6%. Eu estou pegando ali de baixo ainda. Se eu pegar aqui mais para cima, vai dar menor. 6%. Então, assim, 6% para eu colocar meu capital inteiro, não vale a pena. É um risco muito grande. Eu vou entrar com uma pequena. Abro uma operação aqui, coloco o meu stop loss muito bem definido, onde ele estiver o suporte, e pronto. Vou surfar uma alta pequenininha. Chegou ali, é uma resistência? Aí eu vejo como short. Por quê? Porque é aquilo que eu falei para vocês. Quando ele fizer o topo, esse topo histórico passa a ser uma resistência bem forte, porque afinal de contas é o topo histórico. É onde o Bitcoin chegou no valor mais alto dele. Todas as pessoas que se compraram ali no topo estão no prejuízo. É onde você vai ver pessoas arrependidas saindo, pessoas realizando lucro. Então sim, passa a ser uma resistência extremamente forte. Então não acredito em rompimento logo de primeira. Se o Bitcoin travar agora, não passar dos 120, eu acredito num pullback, depois repicar mais uma vez o 120, talvez aqui voltar para o 115 no meio do canal, se ele estiver bem forte, e voltar a subir. Para isso a gente vai usar Fibonacci, beleza? Usaremos Fibonacci para ver aí se ele está numa recuperação saudável. Agora, pessoal, quais são os alvos que a gente tem que ter em mente aí que o Bitcoin pode atingir depois desse topo aí? O que a gente faz? Vamos pegar aqui, ó, Fibonacci, só para a gente finalizar, tá? Pega daqui de baixo, joga até esse topinho aqui, volta aqui para casa dos 88. Você tem aqui regiões de prováveis Fibonacci, tá? Ah, por que você pegou aí desse fundo? Primeiro porque esse aqui é o último fundo válido no gráfico semanal e esse aqui era o último topo válido no gráfico semanal, ou seja, ele tinha aqui o fundo que ele fez lá em 74 e tinha o topo que ele fez em 111, 112. A gente traça Fibonacci e pronto, teremos aqui regiões de Fibonacci, tá vendo aqui? Então tem aqui regiões lá no 121, tem lá no 127, e aí são possíveis alvos onde as pessoas estão de olho para realizar lucro. Como não tem nada para o lado esquerdo, essas são prováveis regiões de onde os traders estão olhando para realizar lucro. Inclusive eu vou deixar aqui, ó, vou até colocar aqui, olha que legal, vamos fazer agora a minha previsão para esse topo do mercado. Eu acho, tá? Eu acho que teremos o Bitcoin, vamos colocar 3, bem vermelhão, aqui ó. Eu vou cravar, hein, pessoal, não é recomendação de investimento. Vou dar uma de pai de Ná aqui, ó. Vou cravar topo histórico do Bitcoin para esse bull market. Vou reagir depois desse vídeo lá na frente, hein. 127.500 vai ser o topo histórico desse bull market. O Bitcoin bate aqui e daqui só derrete. Beleza? Essa é a minha previsão. Bom, tirando de lado a previsão, porque a gente não trabalha com previsão em mercado, pessoal. Isso aqui é só para depois eu brincar e reagir lá na frente. Temos aí um possível alvo e, claro, sempre baseado em Fibonacci, tá? E eu vou ficar de olho caso o mercado faça esse pullback. Na realidade, agora que eu estou mais de olho são nas altcoins. Por quê? Porque a altcoin nesse momento tem várias que ainda estão bem desvalorizadas, tá? Então tem uma probabilidade delas surfarem um pouquinho essa alta. Depois que o capital rotacionar do Bitcoin para dentro das altcoins, aí sim é o momento da gente estar posicionado dentro delas. Não é o momento. Agora todos os olhos voltados para o Bitcoin. Afinal de contas, ele está em topo histórico. O capital ainda está entrando no Bitcoin. Você pode comprar altcoins se você quiser? Pode, tem várias delas que subiram ali 70%. O Pengo, inclusive, subiu 77%. Eu esperaria um pullback, esperaria agora o Bitcoin, provavelmente a dominância do Bitcoin subir mais um pouquinho, ele ainda vai subir aqui. Fez o topo, o que a gente quer ver? O Bitcoin lateralizar e a dominância do Bitcoin começar a cair. Aí é o momento da gente ir e rotacionar o nosso capital para as altcoins. Beleza? É isso. Para finalizar, vamos olhar aqui a dominância do Bitcoin, como é que ela está nesse momento. BTC.D, dominância do Bitcoin no gráfico de 1 hora, lateralizando, tá vendo aqui? Ela rompeu o canal que nós tínhamos colocado, lembra? A gente traçou a cunha, deixa eu colocar num gráfico maior aqui, ó, gráfico de um dia. Nós tínhamos traçado aqui essa cunha ascendente que tende a romper para baixo. O Bitcoin, a dominância do Bitcoin rompeu para baixo a cunha ascendente e agora está indo testar o topo dessa cunha como resistência. O que a gente quer ver é o Bitcoin continuando subindo, essa dominância subindo junto com ele, batendo aqui no topo dessa cunha, no fundo dessa cunha, desculpa, e despencando. Mas que o Bitcoin despencando? Não.
Bitcoin lateralizando no seu valor, ou seja, fica ali 120, 121, 119, não cai muito, e a dominância caindo. É aí que o nosso dinheiro vai para as altcoins. Aí nós temos a tão famigerada Alt Season, que é quando as altcoins vão lá e se sobressaem em relação ao Bitcoin, tá bom? É aí que nós temos o Bitcoin se valorizando muito mais, as altcoins, desculpa, se valorizando muito mais do que o Bitcoin. Beleza, pessoal? É isso que eu vejo para o Bitcoin. Vamos ficar de olho. Eu não estou comprado, estou quase fora do mercado, tenho pouco do meu capital ainda dentro do mercado, tá? Então vou ficar de olho aí o que vai acontecer para ver os próximos movimentos, beleza? Deixa aí nos comentários a sua previsão. Qual que é o seu target máximo para esse bull market? Qual valor você acha que vai ser o topo histórico do Bitcoin nesse bull market? Para ver se você vai conseguir cravar igual eu fiz, beleza? Se você curtiu o vídeo e achou relevante, deixa o gostinho aí, deixa o like para me ajudar, não custa nada para você, é de graça e é só um botão. E vai ajudar bastante o canal. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever para não perder o próximo vídeo, beleza? Para você que acompanhou até aqui, muito obrigado, forte abraço a todos, um beijo e tchau!